É momento de reflexão. É momento de reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, primeiro do hebreu, do israelita, e também do grego, e também dos gentios. Nós somos gentios. Louvado seja Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado e adorado seja o Senhor. Algumas pessoas zombam e algumas pessoas criticam e algumas pessoas não entendem e algumas pessoas não creem e algumas pessoas são pessoas que não têm fé e algumas pessoas são ateus. E são muitas as pessoas que desfazem do Evangelho de Jesus Cristo e zomba dos cristãos. Mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As pessoas, às vezes, que estão fora não compreendem e pensam que os pregadores, os ministradores, os ensinadores do Evangelho estão brincando e estão fazendo coisas que não convêm e estão fazendo coisas que eles não aceitam e estão fazendo coisas que eles não creem e acham que isso é brincadeira e que isso não leva a nada, que os pregadores, os ministradores, os ensinadores estão fazendo coisas que não valem a pena e que não levam a nada. Mas como essas pessoas estão erradas, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, primeiro do israelita, do hebreu e depois dos gentios, dos gregos, os gentios somos nós. O Evangelho de Jesus Cristo traz a salvação para todo aquele que nele crê, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Porque Jesus é a fonte de todo o poder. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Para você ver o que a Bíblia fala e o que está acontecendo, aí você vai tirar suas próprias conclusões que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de um número, de uma marca da besta. João escreveu isso no ano 95 para 96, quase há 2000 anos atrás. Quando João escreveu isso, lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 16 em diante, quando João falou sobre a marca da besta, ninguém poderia ter uma ideia do que poderia ser isso, porque não havia computador, nem ideia de computador, nem ideia de chip, nem nada. Só pode ser controlado o mundo através do computador, da rede de internet. De outra forma, não há como globalizar o mundo, não há como globalizar as pessoas, como integrar as pessoas, fazer o mundo globalizado. Não há outra forma senão através da internet, da comunicação, através da mídia. Não há nenhuma outra forma a não ser dessa forma. Então, quando João falou isso, as pessoas devem ter chamado ele de louco, de fanático, devem ter chamado ele de muitas coisas. Mas hoje vimos que isso é uma realidade. O chip está aí, a rede de internet está aí, a rede de comunicação está aí. Tudo está pronto para que o anticristo governe o mundo e imponha um número ou uma marca do seu nome sobre a mão direita ou sobre a testa de cada pessoa. Tudo está pronto para
As ferramentas já tem para se fazer isto. A Bíblia fala também que no final dos tempos Israel ia se ajuntar, ia se transformar em uma nação, ia ser uma nação com a sua bandeira hasteada entre as nações, está em Isaías. Você procura em Isaías que está registrado assim. Quem já viu isso? Quem já viu tal coisa? Poderia uma nação nascer de uma vez? Mas Israel já deu luz a seus filhos e a sua bandeira será hasteada entre as nações. Isaías registrou isso. Então, no ano de 1948, Israel ainda estava dispersa. Até o ano de 1947, Israel estava espalhado por toda a terra, mas então no ano de 1948 foi votado na ONU, a nação de Israel, foi votado que Israel se estabeleceria na sua terra. Então Israel se estabeleceu no dia 15 de maio de 1948, Israel se estabeleceu na sua terra e hoje a sua bandeira está hasteada entre as nações. Israel é uma nação forte. Louvado seja Deus, com os melhores guerreiros de toda a terra. Então, é a palavra de Deus que diz e acontece, louvado seja Deus. Também está registrado em Mateus, no capítulo 24, sobre as catástrofes, sobre os furacões, sobre os terremotos, os maremotos, as destruições que iria acontecer nos finais dos tempos, e seria como a mulher nas suas dores de parto, cada dia aumentando mais. Se você olhar nas estatísticas mundiais, o número de terremoto, cada ano ele dobra de terremoto, porque estamos chegando mais próximo do arrebatamento da vinda do Senhor, porque Jesus comparou a sua segunda vinda, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Veja como está a desordem social. A desordem social em todo o mundo, a imigração, o sistema migratório do mundo inteiro, cada um saindo da sua terra e indo para outra nação por causa da desordem social. Jesus comparou nos dias de Ló e os dias de Noé como sendo o dia da vinda do Filho do Homem. Veja como está no Brasil a desordem social, a miséria e a desordem social que está acontecendo no Brasil, com a desordem de uma forma generalizada, as escolas querendo implantar de goela abaixo sobre as crianças o homossexualismo. Cada cristão, cada servo de Deus tem a obrigação, isso é imposto sobre o servo de Deus, a obrigação de combater o mal. Você, servo de Deus que está no Brasil, você não pode ser passivo a tudo isso que está sendo implantado no Brasil, a tudo isso que está sendo ensinado nas escolas, fazendo exposição de homossexualismo, induzindo as crianças a ser homossexual. Uma pequena minoria de homossexual no Brasil querendo dominar uma multidão de gente no Brasil. Cada servo de Deus, cada pessoa que tem convicção da sua fé e tem convicção do que é certo, deve se levantar a sua bandeira contra o mal, contra o homossexualismo, contra o ensino do homossexualismo nas escolas, contra a imposição de ensinos promovidos por bancos como o Banco Santander, como exposição, levando as crianças para dizer que isso tudo é normal, você pode escolher a ser o que quiser. Isso você pode escolher sim, mas não pode ser ensinado isso às crianças. As crianças não têm o senso crítico para peneirar o que é bom e o que é ruim. Então, cada pai, cada pessoa que tem convicção do que é certo, então tem que se levantar contra o homossexualismo, se levantar contra o ensino do homossexualismo. E eles dizem que isso é fobia. Nada, não é fobia do homossexual, nada disso. Não é homofobia do homossexualismo, nada disso. É porque eles querem implantar o mal sobre as nossas crianças, dizer que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então cada um tem a obrigação. Não pode o cristão ficar em cima do muro. Se levante contra o homossexualismo, se levante contra o ensino do mal, contra
as nossas crianças no Brasil. Louvado e adorado seja o Senhor. Cada um tem a obrigação de lutar contra o mal. Louvado seja Deus. Cada um tem a sua obrigação de lutar contra o mal, porque o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois, falando sobre Mateus, no capítulo 24, diz que, então, os homens iriam desmaiar de terror. Louvado seja Deus. Veja o que está escrito aqui também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: louvado seja Deus, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na palavra de Deus e vamos lutar pela palavra de Deus. Não vamos deixar que esses globalistas, esses homossexuais, essas pessoas do mal, satanistas, globalistas, homossexuais, implante de goela abaixo sobre as nossas crianças, ensino de cunho de homossexual, querendo implantar o homossexualismo sobre as nossas crianças. Cada um tem que se levantar contra o mal. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz o seguinte: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder pertence a Jesus Cristo, a sua palavra é verdadeira. Acompanhe os fatos, acompanhe as estatísticas, acompanhe o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Furacão, tornado, hurricane, tudo quanto é tipo de vento que está acontecendo. Aconteceu um grande tornado lá no Texas, destruiu milhares de casas, inundou o estado praticamente inteiro. Aconteceu o outro furacão lá na Flórida, o furacão Irma, que destruiu quase a Flórida inteira. Agora vem o furacão José e o furacão Maria. Então veja como está acontecendo as catástrofes aqui nessa região, nos Estados Unidos, em Porto Rico, Estados Unidos, Porto Rico, no Haiti, na Cuba. Então, muita destruição, porque as dores de partos estão aumentando, a desordem social de todas as formas, o homossexualismo querendo tomar conta, implantar de goela abaixo sobre as nossas crianças, sobre as pessoas. 90% da população no Brasil não é homossexual, mais ou menos, não sei se é 10%, se é 5%, se é 2%, não sei a quantidade, mas uma quantidade mínima querendo impor sobre uma quantidade grande. Então, cada um deve se levantar contra o homossexualismo no Brasil e fazer as leis valer e tirar todo o mal, varrer o mal do Brasil. Tem que varrer a maldade do Brasil. Louvado seja Deus. Louvado e adorado seja o Senhor. Veja o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 21, versículo 25 e 26. O que está escrito? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. Sinais no céu e na terra. Veja o que aconteceu no ano 2013 e no ano 2014. A tetra de lua, a tetra de sangue, 4 luas de sangue. Veja o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Teve cidade que teve que acender luz.
com o eclipse solar. Louvado seja Deus, que correu os Estados Unidos, passou pelos Estados Unidos inteiro, a eclipse solar. Então, sinais no céu e na terra. E na terra a perplexidade dos homens pelo bramido do mar e das ondas. Lá no México, ontem aconteceu um terremoto que destruiu grande parte do México, grande parte da cidade. Caiu muitas casas, caiu muitos prédios e morreu bastantes pessoas. Então é destruição no mundo inteiro. Então, se você vê a estatística, se você pesquisar na internet e ver as estatísticas da crescente destruição que está acontecendo na Terra, você vai ficar abismado, você vai ficar assustado, assombrado, que cada ano a estatística está dobrando, praticamente dobrando dos acontecimentos de catástrofe. Eu não viajo muito, mas viajo quase sempre aqui nos Estados Unidos de avião. Então, você vê que os homens estão desmaiando de terror. Você chega para entrar no aeroporto, então lá tem o detector de metais. Eles não ficam satisfeitos com o detector de metais, manda você tirar, às vezes, o paletó, manda você tirar o sapato, tirar até a meia, checar tudo, porque os homens estão desmaiando de terror. É a palavra de Deus se cumprindo na sua íntegra. Louvado seja Deus. Veja lá o que está escrito em Joel, no capítulo 2, no versículo 30 a 32. Joel 2, 30 a 32 diz assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Assim como o Senhor tem dito. Louvado seja Deus, sangue, fogo e vapor de fumaça, a lua se convertendo em sangue, o sol se convertendo em trevas e muitas coisas horrendas acontecendo sobre a terra, porque o grande dia do Senhor está para chegar. E qual que é o dia do Senhor? O dia do Senhor são 7 anos de tribulação, está para chegar. Porém, eu tenho um aviso importante para você. Antes do grande dia do Senhor chegar, a igreja será arrebatada dessa terra. Antes do grande dia do Senhor chegar, a igreja será tirada dessa terra. Só ficará aqui na terra Israel e os infiéis. Israel, aqueles que não aceitaram Jesus. Mas tem muito israelita cristão que já reconheceram Jesus como seu Senhor. E os infiéis ficarão aqui, os homossexuais, essas pessoas que pensam só em fazer mal, em destruir, esses globalistas, satanistas, esse povo tudo ficará aqui para enfrentar o grande dia da ira do Senhor, que será 7 anos de tribulação. Mas antes disso, a igreja de Jesus Cristo, a igreja fiel, será tirada dessa terra. Invoque o nome do Senhor, que você será salvo. Que Deus te abençoe, que Deus te ampare. Compreenda que o evangelho é o poder de Deus, é a verdade absoluta sobre a terra. As pessoas creem em jornal, as pessoas creem em jornalista, as pessoas creem na televisão, as pessoas creem em qualquer coisa, mas na palavra de Deus tem dificuldade para crer e tudo está acontecendo aos nossos olhos e as pessoas não veem. Prestem atenção no que a Bíblia diz e prestem atenção no que está acontecendo. Acompanhe as estatísticas e você saberá que a palavra de Deus é a única fonte de verdade que temos sobre a terra. Que Deus nos ampare e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.